Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Neste comentário bíblico, gostaria de falar algo que muitas pessoas não levam em consideração. E que gostaria de ler um texto de Salmos, capítulo 7, verso 11. Diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Salmo 9, verso 8. Diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Verso de número 17 do Salmo 9. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração antes de falarmos sobre isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui neste momento para meditar na sua santa palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, nossas iniquidades. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço e lhe agradeço para a honra e glória do Senhor. Queridos, gostaria de falar convosco sobre a ira e sobre o juízo de Deus. Pois falar sobre o amor e a misericórdia de Deus, creio que muitos de vós já ouviram sobre esse assunto. Já ouviram sobre o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas eu gostaria de falar sobre a ira de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. A palavra de Deus diz que a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1 que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade que o homem comete. A ira no sentido terreno, no sentido presente, pois haverá ainda o dia da ira de Deus, no sentido escatológico, o dia da vingança do nosso Deus. O profeta Sofonias disse isso, ele disse assim: Ai de vós que desejais o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz, um dia de angústia, pois será o dia do julgamento de Deus, o dia do acerto de contas, o dia do juízo final, o dia em que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, o último versículo, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, as boas e as más, até mesmo as que estão encobertas, debaixo do pano, do tapete. Deus há de trazer o juízo, o julgamento. Julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, como diz o Salmo 9. Então se cumprirá a palavra: os ímpios serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, e todas as nações que se esquecem de Deus, que fazem seus próprios caminhos e veredas, que andam segundo a impiedade de seus corações, a avareza de seus corações, a idolatria de suas vidas, que adoram o dinheiro, adoram o mamão, adoram a prostituição, então serão lançados no inferno e terão a sua parte no lago de fogo e enxofre. Os tímidos, os incrédulos,
os adúlteros, os feiticeiros, os impuros e todos os que amam e cometem a mentira terão a sua parte no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. O dia do julgamento de Deus. Jesus veio à terra, Cristo veio à terra por amor a nós. Deus nos deu seu Filho. Mas você já parou para pensar, meu filho, por que a morte na cruz foi terrível? Por que a morte na cruz foi algo inimaginável, um sofrimento inimaginável? Por que a morte do Filho de Deus foi tão cruel, tão bárbara? Porque sobre ele repousava a ira de Deus, do seu Pai. A ira de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus vingativo. Neemias diz que Deus é um Deus terrível, de um Deus terrível e temível, de um Deus poderoso, num Deus que diz em Hebreus que o nosso Deus é fogo consumidor. E também nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um Deus que diz a Bíblia em Atos capítulo 5 que matou Ananias e Safira porque mentiste ao Espírito Santo, porque brincou com Deus. Um Deus que lá no livro do Apocalipse diz que iria matar Jezabel com a espada da sua boca, e todos aqueles que adorassem aquela prática seriam prostrados na doença, na enfermidade e na culpa e na cama. Um Deus que pune, um Deus que lançou doenças e pragas terríveis no Egito, matando os primogênitos. Um Deus que manda enfermidades, pois hoje a teologia da prosperidade, da saúde perfeita, diz que quem manda doenças é o diabo. Quem inventou a doença foi o diabo. Não, quem inventou a doença foi Deus. Por causa do pecado, o homem pecou, a morte entrou no mundo e as enfermidades, consequentemente, por causa do pecado, Deus tem permitido e tem assolado a humanidade com as suas pestes, mortes e flagelos, porque o homem é incrédulo, é perverso, é maligno. Deus destruiu a terra no dilúvio, perecendo todos. Deus deu a oportunidade, eles não quiseram. Noé, pregoeiro de justiça, foi salvo na arca e todos eles pereceram. Ló foi salvo, mas toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre, porque Deus é um Deus terrível. Quando Ele ama e salva, Ele salva. Mas quando o homem rejeita a sua misericórdia, o seu amor, então sobre ele repousa a ira, sobre ele repousa o julgamento, a condenação. E não há saída, não há escape das mãos de Deus. Em Apocalipse diz que os homens vão se esconder nas rochas e nas cavernas e vão dizer: cai sobre nós e nos livra da ira do Deus Todo-Poderoso e daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Nos livra da ira de Deus, do julgamento de Deus. Então este assunto é muito sério. Deus é um Deus que se ira todos os dias. A palavra de Deus está clara. Se você ler os livros de profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, a ira de Deus está mais notória do que nunca nesses livros. Para o profeta Ezequiel, Deus diz, a ira dele era tão grande sobre o seu povo, que ele diz: nem se Daniel, nem se Jó, nem se Noé, nem se Samuel estivessem nessa cidade, intercedessem por ela, nem os filhos deles seriam salvos, mas só eles, por causa da sua própria justiça, porque essa nação se corromperia e seria morta. Em Jeremias, Deus disse: ainda que esse povo me grite aos ouvidos, eu não os pouparei, eu os matarei, farei que eles sejam exterminados pela peste, pela fome e pela espada, por causa do pecado. Deus é um Deus de juízo e julgamento. Voltando a Cristo, por que a morte da cruz teve que ser terrível? Por que Cristo, quando está no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice? Qual cálice Jesus se referia? Ele estava se referindo ao cálice do julgamento, do juízo de Deus, da ira, do ódio que Deus tem contra o pecado, contra a maldade, contra a rebeldia, contra a sua palavra, contra a sua vontade. O próprio Filho de Deus ia tomar deste cálice, dessa condenação, dessa culpa em nosso lugar. A ira de Deus. Na cruz estava ali a demonstração, tanto da ira quanto do amor de Deus.
tanto da misericórdia como do julgamento de Deus sobre o seu próprio Filho, a qual Ele tomou a nossa morte e o nosso castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A ira de Deus. Você já está acostumado a ouvir dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. Isso todos estão acostumados a ouvir. Hoje você vai ouvir: você vai para o inferno. Entre você e o inferno nada tem separado você do inferno, você do julgamento e do juízo de Deus. É como se você estivesse andando sobre uma gelatina. É como se você estivesse andando sobre uma ponte de isopor. É como se entre você e o abismo houvesse somente uma placa de 1 centímetro o separando do inferno, de tão perto que você está dele, por causa que você está longe de Deus, desobediente ao Senhor, não aceitou o Evangelho, não aceitou a graça. Então sobre ti tem repousado a ira de Deus. É bem verdade que muitos dizem que Deus odeia o pecado e ama o pecador, mas a verdade é que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E se o pecador não se converter, não aceitar a Cristo, não buscar a Deus, Deus será seu próprio inimigo. Deus será terrível para com ele, o lançará no mais profundo do abismo da escuridão do inferno. Será o seu inimigo, porque Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecado. Deus não tem pacto com a mentira, pacto com o errar o alvo, porque pecado significa errar o alvo que é Deus, errar o alvo que é a vontade de Deus. E como diz Salmo: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e o seu arco já está aparelhado para a guerra, as suas flechas da morte, da condenação, do julgamento, do juízo. Tudo que os homens disseram aos ouvidos será proclamado no telhado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, em Romanos, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Apocalipse 20 diz que o trono branco, todos grandes e pequenos estarão diante dele para serem julgados conforme as suas obras. O dia do juízo de Deus, o dia que a ira de Deus será manifesta, será como um turbilhão. A palavra de Deus diz no profeta Isaías e no livro do Apocalipse sobre o lagar da cólera, da ira do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo esmagará os seus inimigos, e o sangue de seus inimigos vai salpicar os seus vestidos brancos. Assim como se esmaga a uva no lagar, assim como se esmaga uva, assim Deus vai esmagar os seus inimigos. Todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Todos aqueles que negaram a Cristo, abandonaram a Deus, venderam Jesus como Judas Iscariotes, lavaram as mãos como Pilatos e não assumiram um compromisso verdadeiro com Deus. O dia do julgamento para eles está chegando. O dia do julgamento e do juízo final para todos está chegando. Já está marcado. Deus pedirá conta a nós de todas as palavras que proferimos, de todos os sentimentos e pensamentos que sentimos e pensamos. Paulo disse que Cristo ia nos julgar o segredo dos corações. Então você pode estar aí sossegado. Pode haver segredos no seu coração, na sua mente, mas Cristo julgará todos os segredos do coração. Todos os pensamentos perversos do homem será julgado. Até mesmo você, pastor e pregador, a motivação pela qual você tem pregado por o evangelho, por porfia, por contenda, para ter a maior igreja melhor, por avareza, para ter dinheiro. Você tem cantado, cantor, para ganhar dinheiro. O julgamento de Deus para você vai chegar. E a Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa. E a Bíblia diz que se o justo se salva, e é difícil ele se salvar no juízo, então o que acontecerá com o ímpio? Então devemos tomar cuidado, meu irmão. Devemos tomar cuidado, porque não estamos brincando com o pastor. Não estamos brincando com pai, com mãe, com filho, com filha, com esposo, com esposa,
nem com patrão, mas estamos brincando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com aquele que enxerga tudo, com aquele que sonda tudo, com aquele que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles a qual devemos prestar contas. O Deus que se ira todos os dias, como diz Salmos. O Deus que é terrível, como diz Neemias. O Deus que é zeloso. O Deus que é fiel e justo. O Deus que não tem o inocente por culpado. O Deus que não suporta ver o mal. O Deus a qual julgará os pedófilos, os homossexuais, as lésbicas, os viciados, os ladrões, os mentirosos, os adúlteros, as prostitutas, os fariseus. Deus julgará a cada um segundo as suas obras. Deus julgará os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes, os prepotentes. A Bíblia diz que o dia do Senhor será contra todo soberbo e contra todo aquele que é orgulhoso. O dia do Senhor vai abater o orgulho do homem. Diante da luz inacessível da santidade e da glória de Deus, não haverá ninguém desculpável. Não haverá ninguém que estará imune, pois o Senhor julgará o mundo com justiça, julgará o mundo com equidade, julgará o mundo com retidão, na espada que sairá da sua boca. Satanás e seus demônios sabem disso, por isso eles já temem, porque sabem que o dia do julgamento, o dia do juízo, a sentença sobre eles já está decretada. Satanás desceu até vós e tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta, diz Apocalipse. Satanás e seus demônios sabem. Quando Cristo vai até Gadara, a legião que estava sobre aquele homem diz: bem sei que tu és o santo Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes da hora. Em Tiago diz que tu crês que existe Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Satanás e seus demônios sabem do tormento que lhes espera, que lhes está reservado. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os encerrou em cadeias e prisões. Deus não poupou o mundo antigo, mas mandou o dilúvio sobre eles. A história novamente vai se repetir, como disse Salomão: não há nada novo debaixo do céu, o que é já foi, já aconteceu, e não há nada novo debaixo do céu. E assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, as pessoas estavam preocupadas com dinheiro, com comprar, com edificar, com casar, com dar-se em casamento, com consumir, com comer, com beber, com festejar. Assim veio o dilúvio, assim Sodoma e Gomorra foram destruídas. E aquele povo não estava preparado, não estava acordado, estava dormindo. Assim o dia do juízo de Deus, o dia do julgamento de Deus, o dia do acerto de contas de Deus acontecerá. Jesus disse que todas as palavras frívolas que os homens disserem darão contas no dia do juízo. Dará conta. A parábola dos talentos diz que Deus vai cobrar de nós os talentos. Deus vai cobrar de nós os talentos. Em Mateus capítulo 25, Deus diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive enfermo, não foste me visitar, estava preso, não foste me visitar. Mas quando, Senhor, eu tive enfermo, eu tive com fome, eu tive nu e não te ajudei? Quando você negou a fazer um daqueles mendigos que bateram na porta da tua casa, aquelas pessoas que você sabia que precisava de ajuda e você podia ajudar e não ajudou. O dia do julgamento de Deus, o justo juiz vai julgar a terra, o justo juiz vai julgar o mundo, vai julgar as nações, vai julgar a igreja, vai julgar os perversos, vai julgar a todos. Ninguém vai escapar diante do justo juiz. Só se escapará o justo, aquele que é justificado por Cristo,
aquele que tem o seu advogado em Cristo, aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, aquele que está em Cristo e é uma nova criatura, esse escapará do juízo e da ira de Deus. Os demais estarão à mera vontade de Deus. Pois assim como Jonathan Edwards disse no seu sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, que assim como para nós é fácil esmagar uma largata, esmagar um verme, esmagar uma minhoca, pisando sobre ela, esmagar um formigueiro e muitas formigas com nossos pés, assim será fácil também para o Todo-Poderoso esmagar seus inimigos, esmagar aqueles que se lhe opõem. Como também disse em Jonathan Edwards, que assim como para um rei terreno, quando a sua ira, a sua cólera é grande, as nações estremecem, os rebeldes estremecem, porque sabem que quando esse rei terreno chegar com o seu exército, ele destruirá cidades, matará as mulheres grávidas, matará crianças, não poupará ninguém, mas julgará os rebeldes e os insubmissos ao seu reino. Quanto mais o Rei Celestial, quanto mais o Todo-Poderoso. Pois é exatamente isso que a nossa geração está fazendo, assim como foi a geração de Jesus. Jesus contou uma parábola e disse que o fazendeiro, o dono da vinha, o dono da fazenda, tinha uma fazenda e foi embora. E depois de algum tempo ele mandou um dos seus servos vir à fazenda para ver como é que andavam os negócios. E aqueles homens que estavam ali, os empregados da fazenda, foram lá e mataram aquele servo daquele rei. Mataram para dizer, vamos matá-lo para nos apossar da herança. E a Bíblia diz que o rei, que o senhor da vinha mandou outro ali. E quando eles chegam, o mais honrado, eles matam novamente. Então o dono da vinha disse, então eu vou mandar o meu filho. Talvez o meu filho eles respeitem. E ele manda o filho. O filho chega até a fazenda. E aqueles empregados então dizem, eia, vamos matar o filho. Então podemos se apossar definitivamente da herança, e matam. Então Jesus conclui, o que fará o senhor da vinha com aqueles que fizeram isso aos seus servos e ao seu próprio filho? Se referindo a Cristo mesmo. Pois Jesus disse, eis que mandarei até vós profetas, sábios e mestres. A uns vocês perseguirão, a uns vocês crucificarão, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo que foi derramado na terra, desde o sangue de Abel até os últimos tempos. Pois quando Caim mata Abel, Deus disse, Caim, o sangue do teu irmão Abel clama a mim por vingança. Em Apocalipse diz que os mártires, os mortos por causa do Evangelho, clamam a Deus por vingança. E não é na terra, é no céu. Eles se lembram do que fizeram para eles na terra. Eles estão clamando por vingança e dizem, até quando o Senhor, dominador dos céus e da terra, o Senhor não vai nos fazer julgamento? Então não pense você que Adolfo Hitler, Nero, que matou milhares de cristãos, aqueles imperadores malignos que mataram cristãos no Coliseu, aqueles homens terríveis que perseguiram a igreja, que mataram justos, aqueles políticos corruptos, aqueles profetas corruptos, pastores malditos e malignos, que roubam, que extorquem, que comercializam em nome do Senhor. Não pense você, querido, que eles ficarão impunes, que eles estão comendo com os ébrios, porque o dono da vinha está demorando para voltar. Então eles estão espancando a igreja, espancando as ovelhas, comendo com os ébrios, se embriagando, achando que vão tomar posse da herança de Deus. Um dia o Senhor da vinha vai voltar e vai requerer. E bem-aventurado é o servo, a qual, quando o seu Senhor voltar, este servo for um servo fiel, um servo prudente, um servo que não é negligente, que não faz as coisas relaxadamente para Deus, mas um servo que está obedecendo a palavra de Deus. O dia do julgamento, irmãos, o dia do juízo vai vir. O dia do acerto de contas vai se manifestar. Não pense você que Deus é um brinquedinho, que Deus é um velhinho sentado no trono, que no final das contas salvará todos. Impossível. Porque Deus é um Deus de amor, é amor, mas Ele é um Deus que é justiça. E Ele não vai deixar o pecador impune.
Ele não vai deixar ninguém impune. A Bíblia diz sobre aquelas cidades a qual Jesus fez milagres, fez maravilhas, e mesmo assim eles não se converteram. Ele diz: ai de ti, Betsaída, ai de ti, Corazim, porque se Tiro e Sidom, se em muitas cidades, em Sodoma e Gomorra, fossem operados sinais e milagres que eu operei em vocês, de fato eles teriam se convertido, teriam se vestido de pano e cinza e teriam se arrependido. Mas vocês são tão duros de coração, que eu curei paralíticos, que eu prosperei vocês, que eu limpei leprosos, que eu ressuscitei mortos, que eu preguei o evangelho a vocês. Mesmo assim vocês renegaram, rejeitaram, endureceram seus corações, me perseguiram, não me amaram. Por isso o juízo vai ser menos rigoroso para o povo de Sodoma e Gomorra, para outros do que para vós. E saibam disso também, disse Jesus: os ninivitas vão se levantar e vão condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas. A rainha de Sabá se levantará também e julgará essa nação, porque ela veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Queridos, o próprio Filho de Deus falou do julgamento de Deus. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos 4 evangelhos. Ele falou que todo aquele que se irá contra o seu irmão será réu no fogo do inferno. Ele falou que se teu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho do que os 2 ir para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor ir com uma para o céu do que com as 2 para o inferno. Cristo falou do inferno, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, um lugar de trevas exteriores, o juízo de Deus, o julgamento de Deus. O inferno não vai ser temporal, vai ser eterno. Vai ser 1000 anos, mais 1000 anos, mais milhares de 1000 anos, mais milhões e bilhões de 1000 anos, mais bilhões e milhões de 1000 anos, mais bilhões e bilhões e bilhões de 1000 anos, e vai continuar, e vai multiplicar por bilhões, e vai multiplicar por mais bilhões. Será eterno o sofrimento, o ranger de dentes. Se pudéssemos enxergar o inferno agora, filhos, com certeza nós sairíamos correndo agora para pedir perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que temos sido ofendidos. Tiraríamos a mágoa do coração, esse coração avarento, preguiçoso. Pediríamos e imploraríamos a noite inteira a misericórdia de Deus para Ele mudar o nosso coração, para Ele nos converter de verdade. Se soubéssemos o que é o inferno, se tivéssemos a noção do tormento inimaginável do que é o inferno, do que é estar nas mãos de um Deus irado, do que é estar nas mãos de um Deus que afiou a sua espada e que já aparelhou seu arco e a sua flecha para julgar as nações. Se soubéssemos o que isso significa, teríamos mais temor de Deus, que é o dever de todo homem. A Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que temem diante da palavra de Deus. Então, quando nós estivéssemos no culto, bom seria não nós ficarmos só pulando, não, mas nós batemos os joelhos de medo de Deus, de temor de Deus, por saber do seu grande e poderoso julgamento, a qual vai vir à terra. Jesus disse também no Evangelho: não sou eu que julgará vocês, mas a palavra que eu tenho pregado vai julgar vocês no último dia. A palavra de Deus vai ser a régua, a espada que sairá da boca do Filho de Deus para julgar as nações, para julgar o mundo. Deus julgará. Deus não vai encobrir pecado de ninguém que não se arrependeu de verdade, que não teve mudança de comportamento, que não confessou, que não se entregou de verdade a Cristo. Deus não vai encobrir. Deus não encobriu na Bíblia o pecado do um dos teus maiores servos, que é Davi, um homem segundo o seu coração. Deus não encobriu e também não deixou de puni-lo, embora o perdoou. A consequência foi gravíssima. Deus não deixou de lado as 7 igrejas de Apocalipse, mas todas elas ele disse o erro que elas tinham e apontou o erro. Ele não encobriu. Então não ache você, filho, que Deus vai encobrir o teu erro, que Deus vai encobrir o teu jeitinho brasileiro, as tuas mentiras, os teus embrustes, Jacó. Você vai dar conta se não se arrepender. Você dará contas àquele que tudo enxerga, aquele que tem os olhos como chama de fogo.
Por isso se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Porque hoje é dia de arrependimento, de salvação, de receber a graça e o amor de Deus. Não endureça seu coração. Não endureça. Não faça como Pilatos, eu vou lavar as mãos. Não faça como Iscariotes, o Judas, que vendeu Jesus por moedas. Quantos estão vendendo Jesus por causa do pecado? Estão vendendo Jesus por pouca coisa. Estão vendendo a sua salvação por pouca coisa. Então, filho, filha, acorda. Abre os olhos. O juízo e o julgamento de Deus é verdadeiro. E ele é chegado. O machado já está posto à raiz, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo para sempre. O julgamento de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Já está marcado o dia e a hora. Você pode dormir tranquilo. Você pode estar prosperando no pecado. Você pode continuar sua vida de pecado. Eu vou te dar um conselho que está na Bíblia. Se você é impuro, continue praticando impureza. Se você se prostitui, continue aí, vai. Continua se prostituindo. Aproveita enquanto você está vivo, enquanto você tem saúde. Aproveita e vai lá. Traz sua esposa, adultera mesmo, rouba a igreja mesmo, rouba os dízimos mesmo. Seja um mentiroso, seja um orgulhoso de carteirinha. Continua. Apocalipse 22 diz isso. Quem é imundo, continue praticando imundícia. Vai, aproveita. Aproveita, porque a eternidade inteira você vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Então aproveita nessa vida e continua pecando. Viva pelo dinheiro. Ame a si mesmo. Seja um mundano avarento. Seja um idólatra. Continue no homossexualismo. Continue com essa desculpa que Deus ama os homossexuais, que os homossexuais é aprovado por Deus. Continua aí, político, roubando. Continua roubando. Aproveita aí e anda com os melhores carros, com as melhores casas, porque no inferno você não vai ter casa nem carro. No inferno você vai ter uma companhia só, os vermes, os bichos que vão te comer, te consumir, e tua carne nunca vai acabar, porque sempre vai ser consumida. E você estará lá solitário, atormentado para sempre pela sua própria consciência e pela ira do eterno. Porque o lugar do inferno não é onde o diabo vai atormentar as pessoas, porque lá ele também será atormentado. Quem vai atormentar no inferno vai ser o próprio Deus. O próprio Deus vai atormentar no inferno os condenados. Então eu te dou esse conselho. Você gosta de usar drogas? Meus parabéns. Fuma mais, se embriaga mais, porque o juízo de Deus está chegando. E também tem mais conselhos em Apocalipse 22. Se você é santo, não seja relaxado. A Bíblia manda você se santificar mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, pratique mais ainda a justiça. Então, se você é um santo relaxado, se você é um justo acomodado, acorda, desperta. Se você ora, ora mais. Se você jejua, jejua mais. Se você é humilde, seja mais ainda humilde. Se você ama, ame mais ainda. Se você se dedica à obra de Deus, se dedique em dobro, triplo, quádruplo. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você quer santidade no pensamento, na língua, no coração, se você quer amar mais a Deus, mais o próximo, mais os inimigos, desejar mais as coisas do céu, ajuntar tesouros mais nas coisas do céu, ajunte mais ainda, busque mais ainda. Não ligue para os idiotas, para os zombadores, para os escarnecedores, que querem o pecado, que querem a mentira, que querem a vaidade, que querem o engano e a aparência. Se você quer Deus, esqueça do resto. Se ninguém quer saber de Deus, nem a sua família, problemas é deles. Porque aquele que amar mais a sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho, a si mesmo do que a mim, o juiz disse, não é digno de mim. Então, se você quer ser digno dele, despoje-se de si mesmo, santifique-se mais ainda, ame a Cristo, que ele seja o seu tesouro, a sua pérola de grande valor, a qual, quando você a acha, vende todas as outras para adquirir essa pérola de grande valor. Que você disse como Paulo, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo, viver para mim é Cristo, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Nada me separa desse amor, o amor de Cristo. Cristo é meu tesouro, é meu alvo, sou fanático por Ele.
John Wesley também disse: sou fanático por Deus, pela Bíblia, eu a sigo em tudo. Então, meus irmãos, se você é santo, mais ainda se santifica. Acorda, busca mais. Cria vergonha nessa cara e busca mais a Deus. Serve mais a Deus. Serva mais a Deus. Se é santo, santifique-se mais ainda. Se é justo, pratique mais justiça. Agora, se você é impuro e injusto, vai com as prostitutas, vai com os bêbados, vai com os drogados, vai com os idosos, vai na companhia daqueles que farão companhia para você a eternidade inteira no inferno. E se você é santo, vai na companhia daqueles que farão para você companhia eternamente nos céus, com Cristo e com Deus. Porque o juízo de Deus está chegando. Então aproveite sua vida aí. Ou aproveita ela servindo a Deus, deixando Deus viver em você, ou o máximo possível peque. Já que é para pecar, então peca para valer. Porque pecadinho, pecadão vai te levar para o inferno. Não ache que a sua bondade vai te salvar. A sua bondade te levará ao inferno. Só Cristo pode salvar o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Debaixo do céu não há outro nome que é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então é só por ele, para ele, a salvação. Boas obras, justiça humana para Deus é trapo de imundícia. Então, ou você serve a Deus para valer, ou você para com tudo e vai para o pecado mesmo, mas entra de cabeça e aproveita. Porque depois, na sua morte, você dará conta a Deus e o julgamento vai ser eterno. Tanto para aquele que mentiu, como para aquele que foi pedófilo. Os dois estarão eternamente no inferno. Então, por isso Apocalipse 22 diz: se você é santo, santifique-se mais ainda. Se você é injusto, continue praticando a injustiça. Continue, porque o fim de todas as coisas está chegando. O fim de todas as coisas está chegando. E como diz o ditado aí popular, o que é seu está guardado. O que você plantar, você vai colher. Quem planta vento, diz a Bíblia, tempestade colherá. O que é seu está guardado. O que é do mundo está guardado. O que ama o mundo também está guardado. Tudo está guardado. Deus é juiz e vai recompensar cada um segundo as suas obras. Por isso, livre-se do juízo enquanto é tempo. Livre-se do julgamento enquanto é tempo. Pois a trombeta vai tocar. O rei vai assentar no trono. Os livros vão ser abertos. O livro da sua vida vai ser aberto. Então os mistérios do seu ser, da sua alma, seus sentimentos, ambições e egoísmos estarão nus diante daquele que conhece todas as coisas. Então, se converta. Porque se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. E já tem afiado. E o poço que os homens têm cavado um para os outros, o Salmo 8 diz que cada um vai cair na cova que fez. Então na sua própria cova você vai cair, se você não se converter. Quem faz uma cova, nela vai cair, diz a Bíblia. Fizeram uma cova para Daniel. Daniel caiu lá dentro. O leão não fez nada para ele. Ele saiu livre, porque o juiz julgou a causa de Daniel. Ele era justo. E os seus inimigos nem caíram na cova. Os leões já lhes esmigalharam os ossos. Amã fez uma forca para Mardoqueu. E quem foi enforcado nela foi o próprio Amã. Porque Deus é o justo juiz. Então tudo que você arma para o teu próximo, para ti mesmo vai ser armado. A própria condenação, o juízo e o julgamento de Deus. Por isso acorde. Acorde. Se eu fosse você, na vidinha de pecado que você está levando, buscaria mais a Deus, se reconciliaria com Deus depressa. Porque esse cristianismo meia boca que você tem vivido, você deveria criar vergonha na cara hoje e servir a Deus de verdade. Tomar sua cruz e servir a Jesus. Porque o juízo está chegando. E começará pela casa de Deus. E terminará pelos demais. Então acorde. Acorde, porque Jesus está voltando. O Senhor julgará a todos. Que esta palavra remoa a tua consciência, a tua mente, e que você acorde no nome
de Jesus Cristo. Amém.